E se eu te dissesse que talvez você esteja correndo atrás de um sucesso que nem é seu, né? Que quando você chegar lá, né, na grande coisa que você tanto almeja, talvez não seja aquilo que você realmente queria, ou que talvez, né, você se sinta assim muito vazio ou vazia por não ter se conectado com você mesmo, né? Antes de mais nada, gente, deixa eu me apresentar. Meu nome é Andréa Bessa, né? Eu tenho 35 anos, sou casada com o Jonas, sou mãe do Caleb e agora vou ser mãe do Noah, porque aqui a barriga. Deixa eu ver se dá pra ver aqui certinho, deixa eu erguer aqui. 21 semanas do Noah, né? Finalizando o 5º mês, né? Pra entrar no 6º mês de gestação. Então, E esses dias eu tenho refletido muito sobre o que é sucesso pra mim, né? Porque eu confesso pra vocês, gente, que nós que somos milênios, né, os nossos pais, as nossas mães, eles colocaram muito na nossa cabeça que a gente deveria estudar muito, correr atrás, né, de uma carreira, ter ali uma estabilidade financeira, fazer muito curso, estudar bastante, né? E também, ao mesmo tempo que eles queriam que a gente fosse bem sucedido financeiramente falando, queria que a gente fosse bem sucedido também ter família, netos, né? E agora chegou a fase meio que da cobrança, né? De filhos, né? No caso, netos, os avós, né? Só que pra nós mulheres, quando chega nessa fase de ter filho, gente, é uma coisa de louco mesmo, né? Que é uma coisa que você quer, mas ao mesmo tempo você também não quer deixar morrer a sua carreira. E aí eu, pensando sobre a questão do que é o sucesso pra mim, e esse canal aqui eu quero deixar exclusivamente, né, pra se autoconhecer, registrar, documentar o que eu tô fazendo na minha vida, né, o que eu tô aplicando, tudo. Ano passado eu fiz um processo de autoconhecimento, só que eu não registrei, né? E dessa vez eu falei, não, vou registrar, que eu vou fazer tudo de novo, né? E aí, uma das primeiras definições que a gente precisa definir, a primeira ferramenta que você precisa fazer, e aí você pode digitar, né? Escolher um lugar pra você digitar o que é sucesso pra você, ou você vai escrever mesmo, se for igual eu, ter um caderninho, tipo assim, você escrever mesmo o que é sucesso pra você, porque eu vejo hoje que tem um padrão, que ele tá sendo imposto, né? Então eu comecei a pesquisar o que é sucesso, né? Eu fui no dicionário e pesquisei, né? Então, inclusive, meu computador aqui, lá fala que sucesso é êxito, conquista, é o oposto de fracasso, mas ao mesmo tempo ele depende, né? O sucesso vai depender de cada expectativa. Para cada pessoa vai ser um. Então não vai ser o mesmo para todas, né? Não é uma coisa generalizada. E o que eu mais percebo hoje é que está tendo um padrão que está sendo imposto, que sucesso é dinheiro, é ter uma boa aparência, e para isso eu preciso fazer milhões de plásticos, nunca estou satisfeita com o meu corpo, fazer milhões de dieta, ou chego no meu peso e eu quero ficar mais magra, mais magra, mais magra. Para outros é ter muitos seguidores, ter muito status. Então, para cada pessoa vai ser um. E muitas das vezes a gente tem a mania, né, com as redes sociais, de olhar para a grama do vizinho e achar que tá mais verde que a nossa. Só que, na verdade, cada pessoa, a importância da gente olhar para dentro. Realmente, o que eu quero no final da minha vida, né? Olhar para si, né? É isso que eu quero, né? Para mim mesmo, né? Eu quero ter saúde, eu quero ter para mim agachar, para mim, né, correr com meus netos, né? Eu sei que com a idade chegando, a gente vai ficando mais, né? O corpo vai meio que ficando debilitado, mas se você tem uma boa alimentação, né? A gente vê aí exemplos de pessoas que têm uma boa alimentação, que faz exercício físico, fazendo ali a sua parte, a probabilidade de você ser uma pessoa ativa, conseguir ir no banheiro, fazer essas coisas, porque também você chegar na velhice e não conseguir viver pelas suas próprias mãos, pelos seus próprios pés, eu acho que é uma das piores coisas, né? Além de atrasar a vida dos filhos, porque vão ter que parar para ficar, né, cuidando de você, claro que se eles tiverem condição, vão pagar uma pessoa, um profissional, até você mesmo, mas é muito triste, entende? Então eu quero ter minha família, né, um casamento forte, eu quero ter meus filhos, que eles sejam bem-sucedidos, né, eu quero reunir meus sonhos, assim, eu até coloco naqueles vídeos de sonhos, uma mesa bem bonita, né, assim, num lugar, assim, de pastagem, grama, né, e aí todo mundo reunido, tirando fotos, sorrindo,
vendo, né, sendo útil, né, também, né, na vida deles. E também continuar, porque quando os filhos casam, eu vejo que a mulher meio que se perde, né? Aquelas que optaram ficar só em casa. E eu falei, e agora? O que eu vou fazer? Vou ocupar meu tempo. Aí tem aquelas outras que quer ficar, né, se metendo na vida do filho, da filha. E, né, a sogra, né, que o povo fala. Graças a Deus eu tô certo com a minha sogra, graças a Deus. Mas aí tem muita sogra que fica se metendo, né, na onde não foi chamada e fica, né, porque a vida toda foi correndo ali, né, tem uns que não cuidam do casamento, né, e transando também não tem culpa também disso, né, gente, tem vezes que acontece, é a vida mesmo acontecendo. Mas é muito importante você refletir sobre isso, aonde você quer chegar, porque, e a fase que você está no momento. Aí uma coisa que cada dia que passa eu chego assim à conclusão que eu quero estar bem com o meu presente, né? Mas assim, sabe, pra mim estar bem com o meu presente, eu preciso fazer algo que conecta com o que eu quero lá na frente. Pra mim ter um casamento forte, o que eu preciso? Cultivar um bom casamento, fazer a minha parte. Isso tá blindando alguma coisa? Assim, eu tô fazendo a minha parte. Pode ser que não, pode ser que, né, tem várias coisas que pode acontecer nesse caminho, mas eu fiz a minha parte, eu estou livre disso, né? Estou sendo fiel um pouco aqui. Então, e eu também não quero deixar morrer a minha carreira. Eu vejo que quando chega essa fase da maternidade, principalmente, né, tem aquele choque entre você ter família, ter filho ou não, vai seguir carreira ou não, vai morrer a carreira aqui, e aí depois chega lá na frente, você se sente vazio porque não fez ali uma carreira, não tem. Então eu não quero deixar morrer essa parte minha, né? Igual eu sou formada em administração, recursos humanos, com certeza eu posso contribuir muito para a vida das pessoas com esses meus talentos, né? E eu li um livro, né, de Don Clifton, que o nome do livro é Pontos Fortes. Ele fala lá no livro que a gente tende muito a focar em pontos a desenvolver e esquece dos nossos pontos fortes, né? Do que a gente já nasceu com aquilo, com aquela garra, sabe? E começa a olhar só para o que precisa desenvolver. Ah, eu não sou boa em inglês, eu não sou boa em finanças, eu preciso fazer isso. Não que você não vai fazer, mas o seu foco principal tem que ser onde você é boa. Eu sou boa em comunicação, em comunicar, em estar com pessoas. Então, eu vejo que eu preciso colocar isso em prática. E uma das dicas que ele fala lá no livro, né, que é que eu vou colocar no meu método de autoconhecimento, que a primeira coisa que você precisa fazer é alinhar o que é sucesso para você, o que você quer no final da sua vida para você, né? O que você quer para sua vida, que vai daqui 5, 10, 15 anos, que você precisa fazer algo aqui agora para conectar com aquilo, né? E aí ligando com outro livro que eu tô lendo, acho que é Gary Keller, tem outro autor, Depásia. Depois eu vou ver se eu consigo colocar a capa para vocês, que é A Única Coisa. Que ele fala sobre a importância do foco, que quando você foca, resultados extraordinários acontecem na sua vida. Mas se você não tem foco, você fica perdido, totalmente perdida e abraça tudo, quer apagar fogo e não chega em lugar nenhum, né? Então, a importância de você definir, né, para você o que é sucesso. O que eu quero? Eu quero carreira, eu quero ter uma família com filhos grande, eu quero ter só eu e meu esposo, não me importo com filhos. Porque, gente, eu vejo muita gente que foca só na carreira, e, inclusive eu não vou lembrar o nome da moça aqui agora, assisti um podcast dela que ela fala sobre, talvez você até pode me ajudar aqui nos comentários, que ela fala assim que a felicidade que ela tem de chegar em casa depois de um dia, né, cansativo de trabalho e ver o coroa dela lá com os sapatos, as bolsas, não é a mesma felicidade que ela teria se ela tivesse um bebezinho ou um filho, uma filha chegando correndo para abraçar ela, né? Ou ela compara isso. Eu achei bem interessante porque eu tava já refletindo sobre isso, que é muito bom, né, pra mim. Mas, gente, lembrando que essa é minha definição de sucesso, né? É ter uma família, né? Então, talvez pra você não seja, né? E tá tudo bem, né? Só que para as mulheres que querem ter e tá ali focando muito na carreira, esquecendo que a nossa idade, a gente nasce com um tempo, né? E esse tempo da maternidade, poder ter filhos, ele passa, né? Tem muita gente que consegue congelar ovos e dar tudo certo, mas tem pessoas que mesmo congelando não conseguem depois, né? Então, hoje eu vejo mulheres conseguindo ter filhos mais velhas, né?
Mas eu também vejo muitas mulheres que não conseguem depois. Pode fazer e pagar o dinheiro que for, que não consegue. Ter ali o filho ou a filha, né? Que tanto almeja, que tanto deseja. Então, eu falei que eu teria filhos com 30, né? Meu esposo. Só que quando eu cheguei com 30, o que aconteceu? Perdi meu primeiro bebê. Gente, foi a pior coisa pra mim que aconteceu. E eu meio que fez eu acordar também ao mesmo tempo. Porque foi uma dor tão imensa, gente. Eu acho que eu entrei em depressão naquele período que eu fiquei de atestado, uns 15 dias. Só sabia chorar, sabe? Só chorar. E parecia assim que tinha, sabe? Eu já pensei, eu sou infértil, não vou conseguir ter minha família. Meio que eu acordei também pra vida, né? Eu falei, nossa, aí eu vi que realmente o que eu queria. Só que mesmo assim, gente, você vai se perdendo, né? Você vai, com as redes sociais, a gente acaba se comparando, olhando pra grama do vizinho. E aí você fala, eu preciso disso, eu preciso de dinheiro, eu preciso de status, eu preciso estar com um corpo lindo, né? E acaba que você se perde naquilo e esquece de novo. Por isso que você precisa sempre estar relembrando o que é importante pra você, né? E não o que é importante pro outro. Porque outra coisa, gente, se você não define as suas prioridades, se você não é sua própria agenda, você vira a agenda do outro. Ah, você tem o tempo, papá. Quando você vira a agenda do um, vira a agenda do outro, vira a agenda do outro. Quando você tá vivendo a agenda de todo mundo, menos a sua própria agenda, né? Então, essa é a importância de você definir pra você, né? O que é sucesso e para que você tenha prioridades, tenha uma agenda a seguir. Estar feliz, né? Eu vejo muita gente que não... nunca tá feliz, né? Ela chega numa fase, eu quero ter... pra mim ser feliz, né? Por exemplo, morando com os pais, quero ter um carro. Aí compra o carro, aí eu quero ter minha casa. Não que você não tem que ter ambição, você tem que ter. Aí você tá nas suas casas, sonha, e depois você quer uma casa melhor, um carro melhor. E aí você nunca tá contente com o que você tem. Você sempre tá correndo atrás de algo que você nem sabe o que você tá correndo atrás, né? Depois, então você não tá contente. Então, pra mim, sucesso hoje é estar feliz, tá vivendo ali o processo, sabendo que aquele processo tá ligado com o meu futuro. Mesmo que essa fase que eu esteja vivendo, essa maternidade agora, essa fase dessa gestação, gente, porque cada gestação é uma, né? Na primeira, gente, eu era a mulher maravilha, né? Depois dos 3 meses. Apesar que eu nem vomitei muito, assim, nos 3 meses, né? Eu vomitei, assim, mas parece que vomitava, passava, né? E dessa vez, não, eu vomito e o meu mundo acaba. Coisa mais de louco, né? Mas cada gestação é uma, né? Então, eu vejo que quando você sabe aonde você quer chegar, mesmo que esteja passando por uma fase difícil, né? Você sabe, não, eu passo por isso porque eu quero chegar aqui, eu quero ter uma família grande, então eu vou ter que passar por várias gestações, né? Vários processos, eu vou ter que me abdicar de algumas coisas aqui para ter algo lá no futuro, né? Porque a vida não é só mil maravilhas, né? A pessoa romantiza muito a questão do casamento, da família, de ter filhos, mas tem a parte difícil também, gente, é desafiador, né? Eu falo que a mulher, às vezes, ela se entrega à morte, lá na hora do parto, primeiro parto mesmo meu, parece que você vê a morte ali, né? Parece que você vai morrer, é uma coisa de louco, assim. Mesmo depois eu quero até gravar um vídeo tá falando sobre isso também, né? Sobre maternidade, pra quem tiver interesse. O desafio, relato de parto, essas coisas, né? Mas é muito importante você definir pra você. E hoje eu não queria deixar aqui uma pergunta vaga pra você, como eu alcanço sucesso. Hoje eu queria que você definisse, né? Fizesse uma reflexão e escrevesse mesmo, ou digitasse, eu não sei qual que é o que você usa pra registrar as suas anotações, se é uma agenda, se é um bloco de notas digital. Mas eu queria que você definisse o que é sucesso pra mim de verdade, né? Para que você não chegue lá na frente e ver que aquilo lá não é o que você queria, né? Às vezes você vai conquistar todo o dinheiro, a carreira e tudo que você quer, mas ao mesmo tempo não vai ter uma família, ou vai ter uma família e não vai ser feliz com isso, entendeu? Então, a importância de você ver qual a sua expectativa em relação ao seu futuro para alinhar o seu presente agora, ser contente com o que você está vivendo, sabendo que você está vivendo um processo aqui que pode ser difícil, que pode ser desafiador, mas que vai ter uma recompensa maior lá na frente, né? Por isso eu queria que você fizesse esse exercício comigo, né? O primeiro exercício desse primeiro... como é que eu falo? Primeiro vídeo
do método, né, que eu vou aplicar de autoconhecimento, e vou estar aqui compartilhando com você também, né? Então eu queria que você colocasse o que é sucesso pra mim de verdade. E se esse conteúdo fez sentido pra você, já deixa seu like para que ele possa alcançar outras pessoas que também às vezes estão perdidas, estão precisando de uma palavra como essa, né? Sobre a definição do que é importante para elas, para que elas não sejam aquelas pessoas que entram no trem, deixa a vida levar e quando é fé chegar no lugar, né, num destino que não era aquele destino que ela queria, né? E um abraço e até o próximo vídeo.